A gente vai fazer a playlist do 89 Lifestyle. O que é essa playlist? A gente vai colocar vários estilos de vida diferentes, várias profissões legais e muita coisa que interessa a gente também, outras que a gente nem faz ideia e aí conhece e acaba pirando. Hoje a gente vai conversar com a doutora Samira Ismaili, gente finíssima, e ela é especializada, faixa preta, fodaralha em distúrbios do sono. Então, se você ronca ou mora com alguém que ronca, se você conhece alguém que é sonâmbulo ou é você mesmo, sei lá, se tem qualquer rapô aí desses BO de parte de sono, fica atento aí que você vai saber muito mais hoje com a doutora Samira Ismaili. Fica aí que vai ser muito legal. 89 Lifestyle. Então vamos lá, para começar, o que é considerado um distúrbio do sono, doutora? Tudo que tira a gente do nosso sono habitual, da nossa saúde do sono, né? Tudo que impede o nosso sono de ter uma noite tranquila, de você atingir os níveis certos, né? E a gente não atingindo esses níveis, a gente tem os distúrbios do sono. Insônia, apertamento dental, bruxismo e ronca e apneia, né? Que hoje em dia muita gente ronca, muita gente tem apneia. Muitos casamentos terminam por causa disso, porque a mulher expulsa o marido. Que a gente descobriu que tem um negócio que é aquele que prende pra nadador ou pra ensaiar, que você põe um tapa o ouvido e dá uma salvada no casamento. Com certeza. É legal. É maravilhoso. É maravilhoso. Mas assim, eu tava lendo um artigo de um cara que ele falou o seguinte, que o que ajuda bastante a gente a começar a dormir, que nem eu sou do tipo que fica fritando, sabe? Assim, o problema é começar no play, assim, sabe? Que nem tem gente que deita e dorme, sabe assim? Daqui a pouco eu tô assim aqui. Só em casa. E você fica fritando. Eu frito. E aí... E ele ronca. Um cara falou, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele é um militar. E aí falou que foi pra guerra, um gringo, eu não lembro mesmo o nome dele. Mas ele disse que uma técnica que ele passava pros soldados dele, pra começar a dormir, era assim, ó, deita e relaxa a língua. Não fica travado assim, e tipo, solta. Eu falei, ai, que viagem, imagina. Aí quando eu fui dormir, eu vi que eu tava assim, E aí eu falei, cara, é mesmo, tem que dar essa relaxada. E aí melhora, né? Faz sentido? Mais ou menos, porque assim, é aquela consciência corporal que a gente tem que ter, porque como se você prestar atenção, você tá afim o dia inteiro. E à noite você não consegue relaxar, então você continua assim. Então talvez ele tenha dito da língua, porque a gente tem um ponto aqui, que é onde a língua tem que relaxar e ela tem que ficar posicionada ali. Então, de repente, você tendo essa consciência corporal, você consegue relaxar os outros músculos, porque a língua também é um músculo. Mas o ronco acontece pelo relaxamento da língua. Eita. E aí o que acontece? A língua cai para trás, a gente tem a faringe atrás, ela cai para trás, pressiona a faringe e limita o espaço aéreo, certo? Muitas vezes o ronco, ele é seguido de apneia, porque esse espaço aéreo, ele é fechado. Por mais de 10 segundos, você fica sem respirar. E aí, quando você volta... E existe um abdominal da língua, assim, alguma coisa que possa fazer para fortalecer essa parada? Existe um hormônio chamado testosterona, que a gente repõe, né? Muitas vezes a gente vai perdendo ao longo do tempo esses hormônios, né? A gente fica com distúrbios hormonais. E a testosterona em baixa, a gente perde a tonicidade do músculo, né? Vamos dizer assim. O tônus da musculatura fica perdido. Então, essa língua vai ficar cada vez mais relaxada. Medicamentos e álcool também ajudam a relaxar mais ainda a língua. Jesus. E, por exemplo, quanto mais velho, mais zoado fica? Mais zoado fica. E com quantos anos já pode dizer que tem insônia? Assim, tipo, um moleque, 12 anos, tem insônia ou é só um... Tem, hoje em dia tem, porque a gente tem muito... estímulos externos, iPad, né, celular, estresse, né, o cortisol, ele é o hormônio do estresse, então ele, em altos índices, você tem um pico de cortisol à noite, certo? Sendo que esse cortisol, ele tem que estar alto de manhã, não à noite. Então, se ele está alto à noite, você não dorme, você não tem um sono legal, e no dia seguinte você acorda podre. Tem tratamento? Né? Fadigado. Tem algum tratamento que dá pra fazer pra quem tem esse distúrbio do sono? Distúrbio do sono, envolvendo todos esses, né? Cada um a gente direciona um tipo de tratamento, né? Então, por exemplo, a insônia, a gente tenta, né, baixar a bola do rapaz, colocar atividade física, alimentação, né? Tirar tudo
de computador, celular, apagar todas as luzes, até aquela luzinha da net. TV no quarto é roubada, então. Roubadíssima. Porque você tá com estímulo o tempo inteiro. Verdade. Mas assim, ó, vamos pensar no BO mesmo. A pessoa tem ronco, sei lá, o homem ou a mulher tá lá, ronca, tem apneia, não sei o que, não sei o que. Aí fala pra usar aquele bagulho no nariz, sei lá. O que se faz mesmo, assim, ó, pra tentar melhorar? Principalmente pela pessoa, porque quem ronca se sente muito mal, né? E pode fazer mal mesmo. Mas faz mal, né? Assim, os efeitos colaterais de uma pessoa que... Porque assim, a gente tem os níveis do sono, né? Tem o sono, a primeira fase é adormecimento, segundo é o sono leve, terceiro, profundo, quarto, REM. O profundo, você começa a liberar os hormônios. GH, que é um hormônio extremamente importante, que faz ação lipolítica, então quer dizer, ele degrada as gorduras, a gente emagrece. Opa! Mantém a jovialidade da pele, ou seja, a gente fica mais novo, né? Mantém a massa muscular, então é um hormônio incrível que a gente libera no terceiro nível de sono. No quarto, que é o REM, a gente sonha e tem a consolidação da memória. Eu não chegando nesses níveis, eu não tenho a liberação dos meus hormônios principais. Eu vou ficar irritado, vou ficar estressado. Sem concentração, fadiga muscular, obesidade. Muita gente com obesidade. Você pode ver que os obesos, eles não dormem direito. Eles têm distúrbio de sono. Existe algum caminho ao contrário? Por exemplo, alguma doença que não deixa a pessoa dormir e isso cause uma coisa ainda pior? A própria insônia, né? Que você... Medicamento também. Tem pessoas que tomam muitos medicamentos e você vai olhar lá na bula, a pessoa não consegue dormir. Tem gente que chega a mim e fala assim, olha, eu não durmo. E aí vai relatando depois impotência, diminuição da libido. Então todos esses efeitos colaterais advindos de uma noite mal dormida. De assim, por anos, né? A pessoa não dorme há anos. Então, beleza, os 4 estágios aí deu pra gente pegar. Mas a pessoa, por exemplo, sei lá, ela não entra num desses estágios. Eu ouvi falar também, se me fala se é verdade ou não, que quando a gente ronca, a gente não tá sonhando. Não, porque você não chega no REM. É por isso, então. Você para, você enterra ali no terceiro. E o REM é o que faz a gente sonhar, descansar. A partir do terceiro, você começa a repor suas energias. O quarto é a consolidação da memória. E aí, como que faz pra pessoa que está aí nos assistindo, enlouquecidamente, esperando a resposta do como faz para parar de roncar? Gente, existe caminho, sabe? Tem solução, existe o caminho pra você dormir com seu marido, ele não roncar e vice-versa, né? A gente tem percebido muitas mulheres na menopausa que começam a roncar. Existem muitas mulheres que roncam. Então, tudo assim, o ronco é o pico do iceberg, tá? Tem coisa aí por trás, não é só a obstrução do espaço aéreo. Tem distúrbio hormonal junto. Só que o formato da arcada dentária é muito importante. Por quê? É a casa da língua, certo? Se eu tenho uma arcada fechada, eu tenho uma obstrução nasal, onde eu vou respirar muito pela boca, essa língua ela não tem espaço para ficar. Ela vai cair para trás, certo? A gente usa um aparelho intraoral muito simples, que o que ele vai fazer? Ele vai levar o queixo para frente, automaticamente a língua vai junto, desobstruindo a passagem de ar. Então a pessoa vai começar a dormir melhor, respirar melhor e parar o barulho que incomoda tanta gente. É tipo um cabresto, assim? Um negócio meio... Não é cabresto. Não, ele é completamente intraoral, a gente não vê. Igual aparelho móvel, assim, usa depois de que você usa aparelho fixo. Interessante isso. Muito interessante. Você coloca, automaticamente você vai fechar a boca com o queixo pra frente, não vai incomodar, não vai... ele é totalmente anatômico. A gente coloca a gente mede essa distância do queixo pra não lesionar os músculos, né? E automaticamente a língua vai junto e vai desobstruir. Não é a mesma coisa do bruxismo, né? Não, é parecido, mas não é a mesma coisa. E o desvio de septo é recomendado para o cara dormir melhor? Não, pera. Quero saber, onde compra isso? Onde compra? Eu faço. Então beleza. Em dentistas que são especializados em distúrbio do sono. A gente só não consegue... O contato dela vai estar aí nos comentários. A gente só não consegue em apneia central, gente. Na descrição. A apneia central, a gente tem que usar o CPAP. Só que 80% dos distúrbios do sono por obstrução Desculpa, 80% dos distúrbios do sono são por obstrução, ou nasal, ou pela língua. A apneia central são poucos os casos, que aí é o uso do CPAP, que é aquele aparelho
que fica fazendo aquele barulho e tal. Mas o aparelho intraoral, ele resolve muito bem o problema. Ótimo. Não, e eu ia perguntar justamente isso, assim, do desvio de septo, se Sim. ele ajuda também para a questão do sono. É, porque quem tem desvio de septo, com certeza vai roncar também. Porque é uma obstrução. A pessoa vai respirar muito pela boca e vai fazer o barulho. Conheço E esse acontece barulho. de pessoas assim Conhece? fazerem a cirurgia do desvio de septo e E continuar continuar roncando. E continuar Aí é outra roncando. causa, né? Talvez da língua. É, da tal. língua, né? O grande vilão é a língua. Então a gente, harmonizando esses hormônios que a gente vai perdendo durante o tempo, dando o músculo, deixando o músculo tonificado, a gente vai ter uma língua mais durinha, ela não vai cair para trás. E com o formato da arcada, a gente jogando o queixinho para frente, a gente consegue essa... Verdade. Bom, de ronco a gente falou bastante, né? Já deu pra ter uma noção aí de como que funciona essa parada. É. Mas assim, a insônia mesmo, assim, a insônia, o que caracteriza a insônia? É o cara que frita pra dormir, a pessoa que acorda várias vezes durante a noite? É. O que é a insônia? A Quais são os insônia é o tipos, cara né? que não dorme mesmo, né? O cara que frita. De repente, tem gente que frita, mas demora pra dormir, mas dorme. Quando dorme, chega nos níveis legais. Ok, né? Então essa pessoa, ela precisa, de repente, baixar um pouco o estresse antes de dormir. Pra dormir, eu falo, tem que ser um convite, gente. Pra dormir. Assim como a gente respira, dormir é uma função importantíssima na vida. Não é assim que, tem gente que fala pra mim, eu troco qualquer coisa pra não dormir. Eu vou ler, eu vou escutar música. E agora? Entendeu? E agora, hein? Pô, é um convite pra dormir. Vamos dormir? É. Vamos dormir? E dormir, né? Dormir, apaga tudo, sabe? De repente faz ou uma meditação, apaga as luzes, começa a pensar em coisas boas, relaxar. A meditação ajuda bastante. Só que uso de medicamentos, gente, eu tenho estudado muito. Boa. Tem sido uma das maiores causas da insônia. Jura, galera que tuxa Rivotril. Quem ri por Tuxa. último, ri por Rivotril. Então, não é uma boa... Vai levar muitas consequências em torno disso, porque você fica dependente e você tem muitos efeitos colaterais do tarja preta, né? Que se você ler a bula dos medicamentos, você não toma. Nossa, é verdade. Então, por exemplo, o casal que o cara ronca e a mulher tem um pouco de insônia, menos Não mal, é assim, né? Menos mal. Menos mal. Dá pra resolver o problema. Tranquilamente. A gente põe o aparelho no que ronca e a gente medita aqui Pronto, não ronca. Tudo tem Doutora saída, né? Samira. Vai dar certo. Falando dessa história que você comentou das medicações, porque a gente acha que realmente é uma solução, né? Você toma e pá. É. E não é, então, uma Não solução. é a solução. Quais gente. remédios? É só o Rivotril ou Não, maracujina, essas coisas mais... tudo, remédio para tireoide, antidepressivo, que a galera tá tomando assim, igual água. Tô depressiva, vai lá e começa a tomar depressão. Igual Remédio pra tic-tac, depressão. né? Tô com espinha, vou tomar Rakutan, né? Vamos fazer um tratamento de 1 ano e meio com Rakutan. Da insônia, Da insônia e ainda por cima a pessoa tem risco de suicídio. Eita porra. Então, assim, começa a tomar um atrás do outro, sabe? Aí a hora que você vê, você tá com um negócio desse tamanho só de medicamento. Teus hormônios anti-inflamatórios vão lá no pé, né? Então aí você engorda, aí você fica irritado, aí você não dorme, aí você fica inflamado, porque esses hormônios anti-inflamatórios, qualquer coisinha que entre em você, não tem alguém pra te defender, né? Imunidade vai lá no pé. É zoado, então. O negócio é Zoado. sair fora, fazer o desmame. É, e fazer parar o de tomar. desmame e repor os hormônios, né? A gente faz essa reposição hormonal com esses hormônios anti-inflamatórios, a gente tem muito sucesso. Essas pessoas que tomam medicamento param e começam a dormir melhor, começam a ter essa saúde de volta, gente. A gente precisa de saúde. Hoje em dia a população está muito doente. E uma pergunta, existe sono acumulado? Por exemplo, a pessoa que acorda cedo todos os dias, tem um dia... O sono realmente se acumula e aí você tem que compensar num dia ou perdeu o sono não, já perdeu. Você perdeu uma noite de sono, você não recupera mais. Esse termo, né? Tô com sono acumulado, não sei o quê. Você perdeu essa noite já era. E tem pessoas, por exemplo, que trabalham durante a noite e dormem durante o dia. Não é a mesma coisa. Não, né? Não, porque aí você tem o barulho, você tem a luz, né? Aí, às vezes, essas pessoas também usam medicamentos para poder dormir, porque nunca é igual dormir à noite e dormir de dia. Então, essas pessoas que trabalham à noite também sofrem muito com esses problemas de noites mal dormidas. A gente tá falando de pessoas que têm problemas para dormir.
né? Pra começar a dormir, insônia, ronco, toda essa pegada. Mas e pessoas que, assim, encostam e dormem em qualquer lugar, sabe, assim, com uma facilidade absurda, inclusive à tarde. É considerado um distúrbio de sono ou é uma alegria? Vagabundagem mesmo. Pode ser. Pessoa que dorme bem, ela encostou e dorme. Assim, a gente consegue monitorar isso, Luca, com uma polissonografia, que é um exame. Que o cara vai lá, vai deitar, vai colocar um monte de eletrodo. Eu fiz, E aí a gente vai ver. Normalmente, essas pessoas que encostam e dormem, muito fácil, normalmente a noite delas não foi assim 100% reparadora. Porque ela continua com sono. Porque quando você tem uma noite reparadora, você acorda. Zerado, E aquele sono dos deuses. Nossa, dormi como uma princesa. Acordei ótima, bem, né? Acordei linda, tô disposta, vamos lá. Você não acorda assim, você acorda zumbi, total. E é até bom você falar isso, porque assim, a gente ouve muito essa história de que tem que dormir 8 horas, né? Tem que dormir 8 horas ou tem gente que se adequa a outros Tem gente que timings? com 4 horas chegou, porque o nosso sono, ele é feito de ciclos, né? A gente não fica no 3º nível, no 4º nível o tempo inteiro. Não, ele vai alterando. Só que assim, uma vez que essas 4 horas, você chegou nos 4 níveis, ok. Não tem problema. Não tem problema, pra ele foi suficiente, ele reparou naquelas 4 horas, vida que segue. Doutora Samira, e aquela parada lá do terror noturno, vocês já viram falar isso aí? Tem muito em criança isso. Ai, tadinho, como que é? Muito em criança. A criança começa a ter pesadelos, né? A criança começa a ter... E normalmente essas crianças que têm terror noturno, elas roncam também. E qual é a diferença do terror noturno com o pesadelo hardcore, assim? Em crianças a gente chama de terror noturno. É um pesadelo hardcore. É pra criança o terror O noturno. terror noturno normalmente é pra criança. Então é o pesadelo hardcore. É o pesadelo hardcore. É a Peppa Pig monstruosa, com os dentes de tubarão e atrás. E a criança começa até se urinar, né? Porque Tadinho. fica naquele nível de estresse a noite toda. Normalmente essas crianças também roncam, respiram pela boca. A gente começa nesses tratamentos, gente, com 3 anos de idade. Nossa! Eu tenho crianças que com 3 anos de idade roncam absurdamente. Que gracinha! Porque é aquela coisa da obstrução, a língua cai pra trás Tadinho. e começa a roncar. E a gente usa um aparelho que a gente expande a arcada superior. Em 15 dias, a gente consegue essa expansão e a criança para de roncar. As mães chegam pra mim, doutora, eu fui lá acordar meu filho porque eu achei que ele tava morto. Porque ele parou de roncar. Que bom. E o sonambulismo, que é outra coisa, né? Isso é uma dúvida que eu tenho. Como que é? Realmente não é bom acordar a pessoa, o sonâmbulo, quando ele estiver andando? Ele tem umas joga lendas azeite no assim, chão né? pra escorregar e acordar. Como que faz? Como que Ele tem que... Ele é um distúrbio do sono, mas assim, ele não tá consciente naquilo. Entendeu? Ele vai, ele levanta. Normalmente criança às vezes faz isso. Você coloca pra dormir, por exemplo, o meu filho, coloca pra dormir junto comigo. Levo ele pra cama dele. Dá 4 horas da manhã, ele acorda dormindo e volta pra onde ele foi dormir. Nossa. Consciente. Então, não acorda mesmo, tá? É o que eu falo. Voltando, às vezes a gente faz a terapia hormonal em adultos, principalmente, e isso volta a regular, porque a gente vai regular o sono. Né? Então, aquele lance de acordar ou então dar medicamento não é legal. E a gente faz com reposição hormonal e a gente tem uns índices de muita melhora. Então tudo bem acordar um sonâmbulo no meio do momento que ele estiver dormindo andando? Não, tudo bem, não tem problema nenhum. Ele não vai ter um piripaque, nada. Né? Ele vai acordar assustado. Né? Também onde eu tô, né? Vai bombardear o cortisol ali, ele vai ficar completamente estressado, vai ficar gelado, vai demorar pra dormir. Então, na maioria das vezes, é melhor levá-lo novamente pra cama, deitar e deixar ele dormir. Doutora Samira, a gente, pra fechar, a gente sabe aí que, né, a gente vive numa geração que é 90% online, né? E muita gente comenta sobre isso, assim, que não consegue realmente, antes de dormir, olhar no celular, já acorda, já pega o celular e tal. Você chegou a comentar sobre isso, mas você percebeu que aumentou o número de distúrbios do sono por causa do celular? Muito. Olha, gente, eu falo, é que eu amo o que eu faço, eu trato de muitas coisas, mas eu poderia largar todas as minhas outras especialidades e ficar só nisso. Principalmente bruxismo e apertamento dental. E o quê? Apertamento. Não é a mesma coisa que bruxismo? Não, o bruxismo é o ato de ranger. A pessoa range e aí destrói os dentes. O apertamento não, ela só aperta. Então imagina você fazendo uma musculação a noite inteira.
E hipertrofia a noite inteira. Então você imagina essa musculatura toda aqui, masseter, temporal, cervical, costa, ela fica inteira inflamada. Eu falo, gente, tem gente que fala, ai, mas dentista cuida da boca. Não, eu não vejo uma boca andando sozinha. Tá tudo interligado. Então essas pessoas que têm apertamento, elas têm muita dor de cabeça. Assim, vai no médico, né, quase todo dia injetar, porque o medicamento via oral não faz mais efeito. Então começa a injetar. E aí também não faz mais efeito. E faz ressonância, e faz tomografia da cabeça, e faz tudo, e vai no neurologista. Não tem nada, dá zumbido, dá tudo. Nossa. E quando que é a causa é aqui. Então a gente coloca um aparelho também, tá? Intraoral, ótimo, fantástico. Vou marcar de lá, Vou muito marcar de lá, meu. É aqui do lado, aí no Jardim, não tem nem desculpa de não ir. Olha lá, pronto, meu, vai. Demorou. E isso melhora muito, gente, também. Em 15, 20 dias a pessoa fala, não, parou minha dor, e ela não vive mais sem o aparelho, porque fica gostoso, né? A gente descongestiona essa musculatura que fica toda inflamada. Que legal, às vezes é uma falta de informação nossa, isso que é legal, não sabe disso. Gente, eu tô assim muito grata de estar aqui, porque além de ouvir a Luca desde então, ai, que linda. Né, não vamos falar de tempo, né? É uma oportunidade da gente falar isso, porque as pessoas não sabem, entendeu? E às vezes elas não encontram o tratamento correto para cura. Então, assim, eu tô muito feliz de estar aqui, de passar toda essa informação para vocês, porque é muito gratificante para mim a hora que eu vejo que eu volto a devolver uma qualidade de vida para as pessoas. Isso não tem preço. Eu falo que esse é o meu pagamento. Eu fico muito feliz de devolver a saúde para as pessoas. Ai, Ana, o máximo! Obrigada, doutora Samira, amada. Você é incrível, muito agradecida. Imagina, obrigada eu. E vamos cuidar de quem tem distúrbio do sono, quem ronca, quem aperta. O contato da doutora tá aí na descrição e bons sonhos.